Olá, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão então. Olha só, a integral com limite inferior a fixo e limite superior x variável define uma função de x, onde essa função é uma integral, né? E deseja mostrar que se eu derivar essa função f, né, onde essa função f é integral de uma fzinho, eu vou ter novamente a função fzinho, né? Ou seja, o que está escrito aqui, né? Mostrar que a derivada e a integral são ditas, né, funções inversas, certo? Ou seja, se eu derivar a integral de uma função, eu vou ter simplesmente a função de volta, ok? Que é basicamente lá o teorema fundamental do cálculo, ok? Onde eu mostro que a integral é dita antiderivada. Aqui pede para seguir a interpretação geométrica de integral, né? Lembrando, o que é a interpretação geométrica da integral? Vamos pensar que eu tenho aqui uma função de x e aqui a minha variável x. Se a minha função segue, né, um determinado comportamento, o que é a integral entre dois limites, certo? Vamos botar um limite fixo aqui e aqui um limite qualquer x. Vai ser a área dessa região. Como é que é o método de integração, né? Como é que é feito? É repartido isso aqui em números retângulos, certo? E somada a área de cada um desses retângulos, onde cada retângulo vai ter, né? Vamos pensar aqui, a área de um retângulo vai ter uma altura f, né? Ou melhor, f daquele valor a mais um certo incremento, que eu vou chamar de IH, vezes H, que é essa diferença aqui, né? Por que eu estou colocando esse I mais H? Porque eu vou pegar a função deste ponto e depois o outro retângulo é função deste. Então, sempre vai indo para frente aqui a função. Então, é sempre I, o número inteiro, H, que é do incremento que eu adicionei aqui mesmo, né? Isso é a área de um retângulo. Então, a integral, né? A integral de uma função f de x em relação a x é o quê? É nada mais, vou botar um espaço aqui, um somatório, vou botar de 0 até n, do que? Daquela f de a mais IH, né, sempre adicionando incremento, vezes h, que é a área desses retângulos, o somatório que eu vou somar todos os retângulos, certo? No limite onde h tende a zero, ou seja, vai ficando cada vez menor, né? E esse n é o que vai depender de h, porque vai me dizer quantos eu tenho aqui, né? Ou seja, vou pegar aquele ponto x que eu quero, menos a, vou dividir pelo h. Então, o limite que tende a zero, esse n tenderia ao infinito, ou seja, eu vou somar infinitos retângulos aí, ok? E essa integral da função f de x, vou deixar aqui. Já a definição da derivada, né? A derivada de uma função, né? Botar a derivada da função no ponto A ou botar no ponto x mesmo, certo? Em relação a x, é o quê? É também o limite daquele mesmo incremento infinitesimal tendendo ao infinito, ok? Só que daí de quê? De f de x mais h, mais o incremento, menos o f de x, divididos pelo próprio h, né? Porque eu quero o quê? Eu vou pegar neste ponto, vou pegar dois pontos quaisquer, né? Ver a diferença entre eles e, pelo incremento, eu acho que a tangente neste ponto. Só que eu vou aproximando esses dois no limite de h tendendo a zero e eu acho, então, a derivada, ok? Bem, para eu demonstrar que um é o oposto do outro, certo? Basta eu fazer isso aqui. Se eu derivar a função, que é uma integral, né, eu vou ter a função integrada ali de novo. Ok? Então, veja só. Vou supor o seguinte. Eu quero derivar, em relação a x, a função f. Só que essa função f é o quê? É a derivada em relação a x. Essa função f é uma integral que eu já defini dessa forma aqui, né? Ou seja, o limite de h tendendo a zero, um somatório de 0 até n, da sua função fzinho,
A mais IH, e o número inteiro, né? H é um incremento infinitesimal, tendendo a zero. Isso aqui. Só que se eu for derivar, eu vou pegar essa função e eu vou aplicar isso aqui. Ou seja, a derivada da função f, só escrever dessa maneira, vai ser o que então? Bem, derivada é um limite, novamente, de h tendendo a zero. Esse sobre h eu vou colocar aqui como 1 sobre h. Eu vou abrir um colchetes porque eu vou fazer a função com incremento menos a função sem incremento. Só que a função aqui é um somatório. Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o somatório de... Daí eu vou omitir aqui os índices, tá? De f de a mais IH mais h, que é o incremento dentro da função, vezes h, né? Aqui, ó, na função tem que colocar um incremento. Aqui é a mesma coisa. Menos outro somatório de FA mais IH. Ok? Para fechar aqui o colchetes. Certo? Ou até escrever melhor. Vou fazer isso aqui em outra tela. Tá? Então, a gente tem ali que a derivada de f em função de x é o quê? É o limite de h tendendo a zero de 1 sobre h vezes o quê? O somatório de f de a mais o incremento de a mais da integral mais o incremento da derivada vezes h menos, novamente, o somatório de f de a mais IH. Certo? Opa, desculpa. Vezes h. Faltou, né? Multiplicar. Aqui é a área do retângulo, né? Certo? Bem, veja o seguinte. Este h está presente nos dois termos, colocando em evidência, ficaria um h sobre h. Então, eu posso cancelar eles, certo? Aqui na função. Ok? Outro ponto também importante que devemos ver, né? Que é o seguinte, que ainda não está pronto. Não basta só pegar, botar H0 e pronto. Porque senão a gente vai chegar num valor zero aqui, né? Mas, vê que, olha só, aqui eu tenho um somatório de, né, basicamente o quê? A mais I mais 1H. É um somatório. Aqui eu tenho um somatório de F de A mais IH. Né? O que acontece? Este termo aqui sempre vai estar um incremento à frente deste aqui que subtrai. Ou seja, este aqui sempre vai ter um F de um A mais H sobrando. Né? Por quê? Porque todos os anteriores foram subtraídos por este. Então, este somatório aqui, deixa eu apagar aqui agora, eu posso muito bem trocar pelo seguinte, limite de f, né, de a mais h. Por que isso, né? Porque como ele sempre está um h na frente, este aqui, que é o anterior, vai subtrair com o anterior dele. Então, sempre vai sobrar unicamente o último termo desse, porque todos os anteriores serão subtraídos por esse. Certo? Bem, agora vemos que... Opa, eu botei um A aqui em todas as expressões, tá, pessoal? Peço desculpa, é todas elas com X, tá? Aqui eu acho que eu acabei fazendo a mesma coisa. É tudo com X, né? Porque eu estou pegando f de X, só que eu coloquei ele nos limites de integração. Tá num ponto fixo qualquer, mas tanto faz. Bem, tanto faz, na verdade. E veja que se o limite de h tendendo a zero, neste caso aqui vai ser a própria função f de x nesse caso, né? Claro, se eu colocasse o h aqui, eu estaria calculando a derivada de f no ponto A. Mas como eu estou pegando um valor x arbitrário, sem levar em consideração o ponto fixo, então eu vou achar o valor f de x. Então aqui a gente prova que a função, a derivada, ou melhor, a derivada em relação a x, da integral dessa função em relação a x também, é igual à própria função, ou seja, a derivada integral são funções inversas, né? Deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui. Aqui eu adicionei o incremento. Aqui eu acabei colocando A, mas aí seria para calcular o f de A, tá, pessoal? Mas aqui todos os A são x, certo? Peço desculpa. Mas igual
né, a gente consegue demonstrar, não é bem uma questão de física, né, mas está presente no Moisés ali nesse capítulo, que é para demonstrar ali a forma de demonstrar o teorema fundamental do cálculo, e também é bacana para trabalhar com essa noção de somatório, de limite, que às vezes fica um pouquinho afastado depois de um tempo, né, só trabalhando com derivada integral, acaba esquecendo das definições de limite somatório, também são importantes ali, né, certo? Mas bem, pessoal, a questão era essa. Se tiver dúvida ou sugestão, podem colocar nos comentários, ok? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!